Você é o tipo de pessoa que tem dificuldade para dizer não aos outros? Está sempre colocando as outras pessoas em primeiro lugar na sua vida? Então, esse vídeo é para você. Olá pessoal, meu nome é Natana, eu sou psicóloga e eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre uma queixa muito comum das pessoas e que realmente acaba causando uma série de prejuízos para a vida delas, que é a dificuldade de dizer não aos outros, de estabelecer limites nas relações e que, por consequência, acaba fazendo muitas vezes as outras pessoas se aproveitarem dessa pessoa que tem essa dificuldade, as relações não serem realmente recíprocas e, claro, que acarretar então sofrimento para aquela pessoa que tem essa dificuldade. Quando a gente pensa nessa dificuldade de dizer não aos outros, essa tendência a colocar os outros em primeiro lugar, ela geralmente tem uma origem na nossa infância. Pessoas que ao longo da infância não tiveram uma questão assim de poder ser elas mesmas, poderem pensar nas próprias necessidades, que desde cedo tiveram muito que se preocupar com as necessidades dos outros, principalmente dos pais, acabam sendo pessoas que desenvolveram um padrão de autossacrifício, de estarem sempre direcionadas para as outras pessoas ao invés de para elas mesmas. Por isso que é tão importante quando a gente pensa na infância, que a gente estimule os filhos, as crianças de maneira geral, a expressarem o que elas sentem, a também centralizarem um pouco a vida delas para as próprias emoções, para as próprias necessidades e não ficarem muito assim, eu tenho que ser obediente para deixar meu pai e minha mãe felizes o tempo inteiro, eu tenho que fazer isso para alegrar meus pais, porque colocar essa responsabilidade excessiva em cima das crianças acaba fazendo com que elas não desenvolvam realmente um senso voltado para si. Claro que crianças que são criadas de uma maneira muito extrema, do outro jeito, de só pensar em si, serem muito super protegidas, muito mimadas, também enfrentam outras dificuldades que também são extremamente prejudiciais para a vida delas, mas uma criança que nunca pode se expressar adequadamente, que tem que estar sempre fazendo tudo para agradar principalmente a família, que é estimulada a isso, tipo, não chore porque você vai deixar alguém da sua família triste, seja obediente para deixar alguém da sua família feliz, são crianças que acabam se desenvolvendo com essa ideia de que realmente elas são responsáveis por agradar, pela felicidade das outras pessoas, porque essa dificuldade, como o próprio Jung, que é o pai da terapia de esquemas, menciona, ela acaba sendo uma dificuldade realmente real, porque quando a gente pensa assim, teoricamente é bacana a gente ser uma pessoa generosa, que pensa nos outros. O problema é que as demais pessoas não necessariamente vão ser assim. Então vai acabar que algumas pessoas vão estar pensando demais nas outras, vão ser generosas demais, enquanto as outras não, enquanto as outras vão estar mais voltadas para si mesmo. E isso vai acabar por gerar relações muito desproporcionais, em que não há realmente uma reciprocidade adequada, e é aí que está o problema. Por isso que é fundamental, gente, quando a gente pensa nisso, que realmente se estimule as crianças a pensarem nas próprias emoções também, que os pais cuidem com essa questão de relacionar uma coisa com a outra, do tipo, se você chorar, você vai deixar alguém triste, e você precisa fazer a sua família feliz, porque isso é uma responsabilidade que não cabe às crianças e que a gente realmente tem que resolver dentro da gente mesmo. Até porque muitas das vezes que a gente deposita essa responsabilidade para a criança, de deixar alguém dos pais feliz ou evitar que alguém dos pais fique triste, na verdade isso é algo que está mal resolvido dentro desse pai, dentro dessa mãe, dentro desse adulto de maneira geral e que ele precisa resolver com ele mesmo ao invés de depositar isso na outra pessoa. E quando a gente pensa, já sou adulto, tenho essa tendência, é fundamental que a gente procure se libertar dela, porque realmente ela acaba fazendo com que as relações não sejam recíprocas, porque acaba que uma pessoa se sacrifica demais e isso vai inclusive moldando o comportamento da outra a se acostumar. Então assim, se tem alguém fazendo tudo por mim, por que que eu vou ser recíproco? Por que que eu vou fazer o mesmo? Se a pessoa já faz sem eu ser, né? É melhor, é vantagem para outra pessoa que recebe isso. Então, realmente a gente precisa cuidar
disso, porque a pessoa que ela acaba se sacrificando demais pelo outro, que acaba deixando as próprias necessidades de lado para atender a do outro, e do outro que eu me refiro de maneira geral, pode ser num relacionamento, pode ser inclusive numa relação de pais e filhos, pode ser numa relação de trabalho, de amizade. É uma pessoa que ela tá sempre com um senso muito forte de injustiça. Poxa, faz tanto pelo outro e o outro não faz por mim, e que acaba sendo muito desgastante as relações para essa pessoa, porque ela se doa muito mais do que ela recebe, certo, gente? Então, eu recomendo fortemente, realmente, que a gente olhe pra gente mesmo, que a gente perceba se a gente tem essa tendência, que a gente busque entender a relação disso com a nossa história e que a partir desse entendimento a gente trabalhe cada vez mais para se libertar disso. E caso a gente for pai, mãe ou pretende ser, que a gente cuide muito da maneira que a gente vai lidar com isso com as crianças, porque é fundamental realmente que elas entendam que elas não precisam se direcionar a vida inteira só para as outras pessoas, que elas também têm necessidades e que essas necessidades precisam sim ser atendidas e não só elas ficarem atendendo às necessidades dos outros. Era essa a minha dica, gente. Um abraço e até mais!